Fala minha gente, tudo bem? Eu espero, desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vinde ao nosso canalzinho. E sim, um canal que nós falamos sobre religião, filosofia e também economia política. Isso por causa da minha formação. Meu nome é Bruno Reikdal, eu sou formado em teologia, graduado em filosofia, mestre em filosofia, doutor em economia política mundial e trabalho exatamente na articulação entre esses três campos de religião, filosofia e economia, bem, por N motivos. Sempre tento trazer um pouquinho de cada um desses temas, contudo, dados os recentes eventos históricos, como a excitação do imperialismo estadunidense, eu tô aqui tentando destacar um pouco mais do âmbito da economia política mundial e eu espero que vocês estejam curtindo. Como recentemente lembrou Gustavo Machado em um desses muitos podcasts em que ele tem debatido com um bando de pangaré liberal, antigamente a formação nas ciências, fossem elas sociais ou de outros campos, ela era bastante ampla e não necessariamente especializada. Com ganhos ou perdas, hoje nós temos um tipo de formação muito focada que te torna um especialista e que, bem, te dificulta em conectar diferentes campos da realidade ou da vida humana. Pessoalmente, para mim, um dos mais interessantes é o modo como a economia se isolou, tentando constituir uma disciplina que se apartava das outras ciências humanas, apesar de seguir sendo uma ciência humana. Por isso, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo que eu pude publicar na Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos, a Rebela, falando exatamente da retomada da economia política como disciplina, e não apenas como matemática ou como um curso especializado de uma pós-graduação. Não, como disciplina na formação dos nossos intelectuais do âmbito da economia. Mas antes de seguirmos para a divulgação científica por meio da leitura comentada do texto, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, comentasse para engajar, espalhasse a palavra por aí, além de dar uma olhadinha na descrição, porque aqui na descrição do vídeo você encontra maneiras de apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja pela campanha da Apoia, seja mandando um pix, porque vai estar sobrando uma merreca aí, ou considere ser membro aqui do canalzinho, porque tem conteúdo exclusivo semanalmente para o nosso grupo, que é pequeno, mas fiel e resistente. De todo modo, sigamos para a leitura do nosso texto e sempre que possível fortaleça aí produtores de conteúdo independente. Então cá estamos, minha gente, no site da Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos, Rebela, e o link para você baixar esse artigo completo estará aqui na descrição do vídeo e eu acho que pode ser bastante interessante e bastante útil. A nossa proposta é indicar a economia política como disciplina, ou seja, que ela recupere esse espaço dentro do âmbito acadêmico que foi perdido ou marginalizado, substituído por um tipo de economia que se pretendia ser uma economia de ciência dura separada do resto das humanidades. A economics, em inglês, como nós veremos no artigo. Por que isso é importante? Porque a nossa formação no âmbito acadêmico na economia nega essa economia política como base e coloca ela como um componente curricular, como uma disciplina à parte, como um conteúdo que você vai estudar, uma temática, e talvez, em algum programa de pós-graduação, aí sim utilize a economia política como base, mas não propriamente na formação, na graduação, como ponto de partida. E a gente indica ou procura indicar nesse artigo a necessidade de fazer isso e apresentamos, portanto, no início o processo, ou um panorama geral do processo histórico que fez com que isso acontecesse, com que a economia política fosse marginalizada e substituída por uma tal de economics, como ciência exata, como seria a physics, a mathematics em inglês. Eu indico o inglês porque sim, foi dentro do âmbito anglófono que surgiu essa proposta, e especialmente no mundo inglês da Inglaterra, britânico, mundo britânico, melhor dizendo. Tá bom? Mas é isso daí, eu espero que vocês curtam aqui sempre conteúdo de maneira didática, acessível, com uma pedagogia bastante popular, apesar de estarmos aí distanciados por uma tela, conexões de internet que eu não sei explicar como funcionam e tudo mais, né? Bora lá! Esse aqui é o artigo para a retomada da economia política, escrito por um tal de Bruno Reikdal Lima. À época era doutorando em economia política mundial. Mas vamos lá, vamos para a introdução, vamos direto aqui para esse papo, já que eu fiz uma apresentação geral. Sob uma série de circunstâncias históricas, disputas teóricas, políticas e transformações nas dinâmicas da sociedade capitalista, o campo da economia política foi marginalizado, tornando-se uma possível matéria na grade curricular de determinados cursos acadêmicos ou tema de discussões em grupos especializados, mas não disciplina, com campo científico próprio. E aqui é o primeiro ponto. A economia política virou uma temática, mas não virou uma disciplina,
perdeu o seu status, ou seu caráter de ciência. Não porque ela perdeu esse caráter, porque institucionalmente se estabelece um tipo de estudo e um tipo de formação acadêmica, um tipo de formação dos nossos economistas que não tem a base assentada no que seria a tal da economia política. Há um deslocamento do objeto da economia para alterar o que seria a ciência sobre esse objeto. Então veja como é uma discussão sofisticada, que obviamente a gente não vai entrar nos meandros e nos detalhes, mas que altera muito a nossa percepção sobre a realidade, sobre o conhecimento econômico. Eu sempre começo nas minhas aulas, nos meus cursos sobre economia ou sobre economia política, perguntando como é a cara de um economista, né? Quando você pensa economia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça e qual é a cara do economista? Aí quando eu falo economia, a primeira coisa que o pessoal fala em geral é dinheiro. E como é que é o economista? É um cara de terno que fica olhando gráficos no jornal, apontando assim para trás uma tela com gráficos. Essa é a ideia que nós temos de economia. Economia é uma coisa distante, finanças, essa circulação de um mundo fantasmagórico à parte da realidade. E a gente tem que retomar. Tem uma galera liberal que quer vender curso de finança doméstica, que fala, não, a economia é como a economia da sua casa. E aí faz uma mistureba que complica ainda mais. Então, para evitar cair em todas as armadilhas, vamos tentar apresentar esse panorama. Tudo bem? Que seria essa construção de um campo econômico específico com um objeto claro da tal da economia, como ciência humana, tal qual ela é, mas que aparentemente deixou de ser ou tenta não ser, que é o que a gente vai ver aqui no artigo. Tanto é verdade que programas de pesquisa e formação em economia política nas universidades brasileiras, por exemplo, apenas são ofertados ao nível de pós-graduação. Você só vai encontrar um curso mesmo de economia política na pós. Em cursos de graduação, como indicado anteriormente, ocupam espaço quando ocupam de matérias e disciplinas no interior de outros campos, em especial na economia. Muitas vezes aparece inclusive como economia clássica. A gente vai estudar os clássicos da economia clássica, Adam Smith, Davi Ricardo, Marx. Às vezes aparece um Weber no meio, às vezes aparece algum outro autor, mas esses aí são os clássicos e tal, e aí toca na economia política. Quando vai entrar no estudo da economia, abandona isso e vai fazer uma outra coisa. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo pôr em discussão elementos centrais para o estabelecimento de uma economia política como campo científico propriamente dito. Não apenas formalmente válido, mas necessário para o nosso tempo. É importante retomar a economia política. Inclusive, eu acho que o professor Cobori falou isso recentemente em um podcast, que eu não lembro o nome. Eu só lembro que tem soava ser um podcast crente, assim, pelo título. Não era, mas tinha a grande verdade. Pronto, parecia uma coisa aí apocalíptica, né? Talvez seja. Não é. Mas ele falou isso, inclusive, economia política, gente. Não é economia como se fosse uma ciência separada da realidade, separada da vida. Então é importante retomar isso pro nosso tempo, tá? Isso eu utilizo a título de exemplo. Com esse intuito, buscamos colocar em questão a formação em economia política. Para tal, desenvolveremos nossa argumentação em 3 momentos. Aliás, dica aqui. Prepara um artigo, escreve sua introdução, demonstra como você apresentou o seu argumento logo na intro, logo no começo. Dá de cara a estrutura do seu pensamento para que o leitor entenda quais são os checkpoints, os pontos marcantes pelos quais você quer passar, né? É um joguinho de videogame, cara. Para salvar o jogo, você passa pelos checkpoints que pronto, ele salva, até aqui foi uma parte, agora é outra etapa, essa aqui a gente vai tentar demarcar para você ir passando e construindo, acompanhando a argumentação. 1. Uma breve revisão teórica do estabelecimento das ciências sociais modernas em torno de seus objetos. Tá? Então, cada ciência moderna, ciência social, se estrutura em torno de um objeto. Isso é uma tese que a gente vai tomar emprestado, inclusive do Immanuel Wallerstein, quando dá uma olhadinha aí para a construção das ciências sociais. E aí, a ciência econômica vai ter um objeto específico, né? E a gente tem que entender o que está acontecendo. Especificamente o surgimento da economia, que é o que nos interessa, como campo científico especializado. Aí o nosso segundo tópico, essa é a primeira, ver como é que surgiu as ciências sociais em torno de seus objetos. O segundo tópico, em decorrência do primeiro, será uma crítica à racionalidade da ciência econômica, desenvolvida sob os marcos da chamada economics, ou dessa ciência que seria a ciência econômica dura, separada da ciência da economia política, que essa é a distância que vai acontecer. Então, a gente vai indicar no primeiro momento como se constrói um tipo de ciências modernas, ciências sociais modernas, a partir de seus objetos, né? Então, uma ciência da sociologia estuda tal coisa, ciência política estuda tal coisa, ciência econômica estuda tal coisa, tal. Separou, de acordo com os objetos, um tipo de teoria, um tipo de ciência. No tópico 2, vamos ver a racionalidade que está implicada
nesta ciência sobre o determinado objeto que decide o que é economia. Então, dentro da economia, qual é a racionalidade que acompanha essa ciência construída? E aí, num terceiro momento, o reposicionamento do campo da economia política, que é o que a gente pretende no nosso artigo, em torno da reprodução dos fatores de produção e na coordenação da divisão social do trabalho, que serão explicados na argumentação. Estou soltando aqui, quem já está familiarizado com a terminologia e compreende o que são fatores de produção e reprodução de fatores de produção e compreende o que é coordenação da divisão social do trabalho. Mas para eu construir o argumento, no artigo, eu tive que explicar. Então, não será tão inacessível assim. Aqui, minha gente, tem que ter didática, tem que ser pedagógico. E tem que construir conteúdo acessível. Porque a gente tem que ir compartilhando, né? Aliás, um comentário importante, né? Educação popular não significa você só facilitar a linguagem. Significa você ser capaz de traduzir de um campo para outro, mas apresentando o caminho. Ou seja, você vai apresentar as duas línguas. A linguagem popular e a linguagem especializada acadêmica. Para saber fazer as transições de uma para outra. Porque a linguagem científica especializada, ela te ajuda a manejar objetos cada vez mais específicos com maior precisão e compartilhar entre os pares que conhecem esses instrumentos, essas estruturas de linguagem especializada, que seja, para que eles também tenham clareza do que você está falando. Porque a discussão de uma produção científica, ela não é com todo mundo, ela é com os pares, com quem produz ciência. Que bom seria se nós produzíssemos muitos cientistas, um mundo cheio de gente que sabe manejar o método científico, mas não é o caso. Quem dera. Não sendo o caso, a gente continua fazendo esse papel de discutir com os pares de nosso campo científico, e aí, quando conversar com pares de outro campo científico ou com um debate popular mais aberto, um debate público, a gente sabe fazer as duas transições, apresentar no termo preciso, na linguagem específica, precisa, adequada, e no termo mais popularizado, com muitas variantes. Quanta coisa em pouco tempo. Vamos lá! Em nossa discussão, tomaremos como base as avaliações marxistas do campo da economia política, com destaque para Antônio José Avellan Nunes, grande português, que fez um estudo muito interessante sobre economia política e história do pensamento econômico. Franz Rinkelambert, que muito me influencia, alemão que veio para a América Latina e aqui trabalhou a vida inteira praticamente, e Isaac Rubin, que tem um livro que para mim é a melhor introdução ao pensamento de Marx que podemos ter, que é a teoria do valor em Marx, a teoria marxista do valor. Faz-se necessária essa anotação, pois, curiosamente, foi o próprio Marx quem tratou de declarar a economia política como uma ciência burguesa. Aqui tem um pulo. Sabe quem chamou a economia política de ciência burguesa? Marx. E o que eu estou querendo no meu texto, utilizando marxistas, recuperar a economia política? Parece que eu estou querendo trazer de volta uma ciência burguesa. Aí tem um negócio interessante. Então perceba, utilizando os pensadores marxistas, eu estou querendo reabilitar o campo da economia política. Mas Marx chamava a economia política de sua época, e esse campo da economia política, como uma ciência burguesa, não uma ciência revolucionária, não uma ciência proletária. Nossa, da hora. Por que você faz isso, Bruno? Contudo, apesar disso, né, a reivindicação do campo da economia política como ciência parte exatamente de correntes marxistas, ou ao menos influenciadas pela crítica de Marx. Então, eu quero retomar a economia política utilizando marxistas que também exigem isso, querendo escapar da tal da economics. Mas Marx chamava essa economia política de ciência burguesa. Em nossa posição, isso se deve ao fato de que a efetividade da crítica marxista depende de se ter em conta a totalidade das relações de produção, o que não pode ser feito sob os marcos de uma ciência econômica reduzida, como veremos. Que é o ponto aqui, que a gente vai discutir já já. O que fizeram com a ciência, com a economia política, de marginalizá-la e tentar criar esta economics, teve uma concomitância, confluência, não posso chamar de causalidade, mas algo aconteceu aí em dois âmbitos, no teórico e no prático, né, no político propriamente dito, no qual esta ciência econômica se prestava a deslocar as próprias críticas que Marx fez à ciência burguesa, à economia política. Então, se você mudar o critério
e o objeto da ciência dentro da economia política, você dificulta que a crítica de Marx tenha sentido para o novo campo científico que você está abrindo, que seria a tal das ciências econômicas, da economics em inglês. Entende? Já que não vai dar para enfrentar Marx nesse campo, e nem essa ciência crítica da economia política burguesa, vamos criar um outro campo, com outros critérios científicos e outro objeto, que exige outra metodologia, porque as críticas de Marx vão ter dificuldade de acessar esse novo campo. As críticas vindas da economia política vão ter que se reorganizar para poder atacar nesse campo. Então, foi um deslocamento do debate para não ter que enfrentar o pensamento de Marx e a crítica marxista. A luta proletária que se utilizava desse tipo de teoria se desloca o tema, se desloca o objeto, se desloca o campo de batalha. Foi uma estratégia muito boa e funcionou. Funcionou. Claro que também tem ganhos para a produção científica, tem ganhos para o desenvolvimento teórico, ganhos para o desenvolvimento de instrumentos para obter dados da realidade e intervir sobre ela. Óbvio que sim. Contudo, é efeito dessas tensões, o que mostra que a própria epistemologia e a própria discussão sobre ciência, sobre conhecimento, passa também pela tal da luta de classes. Mas isso é um outro ponto. Só é interessante chamar isso a atenção para isso. Por que parece que é tão difícil? E ficou fácil o pessoal dizer, Marx é fora de moda. Por quê? Porque ele não está conseguindo enfrentar aqui essa ciência nova que nós criamos, com novos critérios e outro objeto. Nada como o tempo passar para a gente conseguir ver que isso é simplesmente demagogia, propaganda, ideologia e gente que não estava levando a sério a crítica já formulada e desenvolvida por outros autores posteriormente que constituem a tradição marxista, que depende dessa economia política burguesa propriamente dito, porque ela não fragmenta a realidade, ela tenta entender a totalidade das relações sociais. E quando você olha a totalidade, você não pode se focar no mercado, nos mecanismos desse tipo de relação social. Você tem que discutir coisas mais importantes. Mas esse deslocamento das ciências econômicas do resto das ciências humanas possibilitou, retardou, atrasou, né, esse embate. Foi uma estratégia. Funcionou como estratégia. Aliás, coisa que o pessoal faz até hoje em debates, né? Inclusive nesses debates podcasteiro é uma coisa que acontece com relativa frequência, só que de um jeito mais tosco. Desse modo, se no processo de desenvolvimento da sociedade capitalista a economia política se estabeleceu como ciência burguesa, o limite posto por sua crítica, ou seja, a crítica que é feita a essa economia política burguesa, forçou a fuga para um novo campo que possibilitasse a manutenção da legitimação da forma social capitalista. Fugiu para um tipo de ciência que agora está adequada à manutenção da ordem capitalista, dificultando ou evitando as críticas, porque as críticas vieram dentro da própria ciência burguesa em seu desenvolvimento científico. Entendeu? Tá, pronto, a gente foge. Assim, sob esse quadro, a retomada do campo da economia política traz consigo os fundamentos que revigoram a crítica da economia política e restabelecem os marcos de uma produção científica que se volte para a totalidade das relações de produção. Fortalece o próprio marxismo. Retomar a economia política como disciplina fortalece um tipo de ciência proletária, de intervenção na realidade, não de manutenção da ordem. Da economia política às ciências econômicas. Vamos para o tópico 1, no qual nós teremos então a apresentação de um panorama dessa história. Avaliando os processos de constituição das ciências sociais modernas, Immanuel Wallerstein chama a atenção para o modo de determinação de cada campo teórico a partir de um objeto específico no interior da própria sociedade moderna. Então, o que isso significa? Desse modo, temos a criação de 3 disciplinas separadas dentro das ciências do mundo moderno: a economia, concernente ao mercado, a ciência política, concernente ao Estado, e a sociologia, encarregada de tudo mais do que às vezes é chamada de sociedade civil ou sociedade burguesa. Então, a ciência econômica estabeleceu como objeto de análise de uma sociedade moderna o mercado, essa instituição da sociedade moderna me interessa. E aí ela cria uma especificidade de ciência econômica, que fica separada da ciência política. Porque a ciência política vai focar, então, na instituição Estado. E a sociologia
cuida do resto, das outras dinâmicas sociais que não são nem a instituição Estado e nem a instituição mercado. Então vai ter a sociologia, que vai se especializar em sociologia da religião, sociologia do trabalho, sociologia do não sei o que lá. Então, você vai tratando dessas outras instituições, entre aspas, mais diluídas ou fragmentadas. Mas o Estado e o mercado determinam uma ciência sobre esse Estado moderno e uma ciência sobre essa economia moderna. Qual é o problema? Esse tipo de determinação da construção dessa ciência moderna, humana, cujo objeto é o Estado, o objeto é o mercado, já fragmenta a totalidade das relações sociais, ou seja, não vou observar nessa totalidade, já subsume, assume, pressupõe, não questiona a história de construção do mercado, a história de constituição do Estado. Assume como forma. Esse objeto é um objeto que é a forma, que determina a minha ciência. A minha ciência é sobre esse Estado, a minha ciência é sobre esse mercado. Ponto. E isso tem efeitos profundos sobre o modo como a gente trabalha o que é economia e o que é política. Vai pensando aí vários discursos que você já ouviu. Não, eu não quero falar aqui de política. Eu quero falar de maneira técnica. Da economia de maneira técnica. Perdão, lindo. Como é que você separa uma coisa da outra? Entendeu? Mas vamos lá. Dessa maneira, cada ramo nas ciências sociais é determinado por uma instituição assumida como objeto específico. O objeto dá conteúdo à ciência, que para ele retorna analisando e explicitando os limites de sua atuação, suas funções, constituição e desenvolvendo métodos de pesquisa. Nessa relação são estabelecidos os limites dos campos teóricos, que por sua vez, na avaliação das dinâmicas sociais, passam a dar, cito Wallerstein mais uma vez, lugar a um debate sobre propriedade causal entre essas esferas, ou seja, é a economia primeiro, o Estado depois, ou política depois, a sociedade, depois o mercado, depois o Estado, como uma interfere na outra, mas a gente já partiu dessa fragmentação desses objetos para a constituição dessas ciências especializadas. E aí a gente não compreende os nexos fundamentais que conectam essas relações. E isso a economia política fazia, compreendia os nexos que colocavam, que uniam, que faziam pegar essa liga nessa totalidade de relações sociais. Mas com a fragmentação, aí complica. Intencional ou não intencionalmente, portanto, a especialização constituída em torno de instituições que ocupam o lugar de objetos específicos cria uma situação na qual as avaliações científicas sobre relações no interior da sociedade moderna aparecem a priori fragmentadas. A priori estão fragmentadas as relações entre mercado e Estado. Por isso que vai ter um monte de liberaloide que assume esse tipo de compreensão do mundo e vai dizer, não, mas o Estado não pode interferir no mercado. E o mercado não pode mexer no Estado. Mas, meus amigos, a constituição dessas instituições na totalidade das relações sociais modernas não quebra uma coisa com a outra. Como que você vai entender os nexos e esses tipos de relações? Como funciona isso? Não é o que você deseja, é como funciona. Entendeu? Só que já está pressuposto, então dificulta, bloqueia já um trabalho com a totalidade das relações sociais. Nesse quadro geral, se no território britânico a economia política havia nascido como um campo específico, Antônio José Avelanz Nunes destaca que nele também são desenvolvidos no final do século XIX os termos sob os quais a ciência será deslocada pelas ciências econômicas, designadas economics, que restringem a especificidade do trabalho com a reprodução social e com as relações sociais de produção. Ou seja, a economia não vai falar sobre reprodução social como um todo. Quais são as condições que nós desenvolvemos para que a nossa sociedade possa permanecer e se reproduzir para amanhã? Isso envolve uma organização política, isso envolve um modo de produção, isso envolve a coordenação de diferentes instituições em sua manutenção, porque se você ficar mudando a instituição da noite para o dia, não dá para reproduzir. Então, quais são todos esses elementos? Isso a gente vai fragmentar e com a construção da economics no final do século XIX, a gente não fala mais sobre reprodução social e relações de produção. Nós já fragmentamos e interrompemos esse tipo de discussão dentro da economia. Esse é o ponto. E forma uma porrada de economista que não faz ideia do que se trata isso. Reduzindo o campo teórico para análises e avaliações dos processos no interior do mercado capitalista, buscou-se, cito aqui o Avelanz Nunes, apresentar a disciplina economics como uma teoria pura, como ciência teorética pura, à semelhança da matemática, mathematics, ou da física, physics.
Então tentou utilizar e replicar a mesma metodologia, construção de um objeto bruto que vai entender mecanicamente o funcionamento dessas instituições já vigentes no capitalismo, a partir do mercado capitalista. A legitimação da sociedade burguesa se furta, assim, de discutir a totalidade das relações de produção sob o pretexto e esforço de cientificidade pura ou positiva, de tal modo que se passa a utilizar o termo economia para economia científica, ou economia positiva, e a expressão economia política para a economia ideológica, ou economia normativa. Percebe a malandragem? Agora que eu estabeleci que o meu objeto é o mercado, e eu constituo uma ciência que se volta para manutenção, gestão, manipulação dos mercados, e daí você aparta isso das demais relações sociais, você fala, isso aqui ó, é a ciência que se pretende pura, sem ideologia, técnica. E a economia política? Aí a economia normativa. Aí vai falar de coisa aí moral, de preferência individual, subjetiva, ideologia, isso é coisa de ideólogo, de militante. Economista mesmo sabe técnico. Vai dizer que você não viu isso aí trocentas vezes na sua vida, né? Mas isso já está aí nessa base de deslocamento do debate. Como se economia política não fosse ciência. E como se você ter concorrência de projetos políticos para a construção de uma sociedade não envolvesse ciência. Em melhor ou pior racionalidade econômica sob determinados critérios. Tá? Então tem muita coisa aí em jogo. Com esse golpe, de uma vez só, são alteradas as bases epistemológicas que garantiam à economia política seu caráter científico e a partir das quais partiam as críticas a ela direcionadas, e deslegitimados os movimentos sociais que se pautavam nas produções teóricas desse campo para suas avaliações e tomadas de decisão. Então, se tinha, por exemplo, o movimento social, sindicato, organização proletária, popular, que tinha a crítica da economia política burguesa como um ponto de partida para a construção de projetos alternativos, então dependia do âmbito da economia política, vai olhar para todo esse pessoal e falar, vocês não fazem ciência, vocês são tudo militante. Vocês não manjam de economia, vocês só querem saber aí de revolução e de não sei o quê. Então vamos negar a cientificidade do tipo de trabalho que vocês fazem. Isso aí não é economia, isso aí não sei o que lá, isso aí é militância, isso aí é ideologia. Está fora do escopo. Você vê que discutir epistemologia, discutir base de ciência não é simples. Não é bobeira, é coisa séria. E altera muita coisa. Por isso que é bom para esse pessoal que não quer discutir ciência, meter que não existe verdade, que não existe critério de verdade, que não sei o que lá. Favorece quem já tem o poder na mão. Né? Favorece essa galera que já tem a estrutura efetiva de manutenção da ordem e que aí impede um debate sobre os critérios racionais para as melhores tomadas de decisão. Então muita gente ficou perdida nesse processo e parou de disputar ciência, parou de construir ciência e aí falou, já que não serve para nada e pronto. Aí vou lá para casa, cuidar dos gatos e tal. Potencializava-se, portanto, o que Marx havia notado com a conquista do poder político pela burguesia na França e na Inglaterra, evento a partir do qual, abre aspas para Marx, a luta de classes assumiu teórica e praticamente formas cada vez mais acentuadas e ameaçadoras. Ela fez soar o dobre fúnebre pela economia científica burguesa. Então a economia política morreu, de acordo com Marx, já no final do século XIX. Esse texto é o texto do Pós-Fácil, a segunda edição do Capital, em que ele fala, na Inglaterra e na França, meus amigos, acabou a ciência burguesa, eles não querem mais saber de ciência. Porque agora os rumos das ciências que eles estavam desenvolvendo fortaleciam os trabalhadores, porque com a nossa crítica nós produzimos uma ciência proletária e revolucionária, econômica. Só que aí morreu já, e eles deslocaram o negócio. E agora o que eles fazem é bravata, economia vulgar, como ele vai chamar no Capital e depois no livro 3. E ainda vai chamar chega a chamar de religião da vida cotidiana, que é essa economia vulgar que o cara simplesmente não quer mais discutir teoria, não quer discutir verdade, não quer discutir critério de ciência. Ele aceitou o mundo como ele é, aceitou, força com que nós aceitemos, desloca todo o debate e vai na base da marra, da força, da imposição. Não se tratava mais de saber se este ou aquele teorema era verdadeiro. Por exemplo, Adam Smith falou a real ou não? O teorema de Davi Ricardo sobre a lei de não sei o que funciona ou não funciona? Ninguém mais quer saber isso. O que importa agora é, mas se para o capital ele era útil ou prejudicial. É isso. Aí a ciência pouco importa. Se a ciência econômica liberal
liberal, clássica, está atrapalhando a expansão do capital, joga ela fora. Mesmo que ela tenha postulados verdadeiros. E a gente constrói outros. Porque não importa mais a verdade, importa fazer o capital crescer. E não importa mais a ciência econômica, a racionalidade econômica. Importa a manutenção da ordem e expansão do capital. Cômodo ou incômodo, se contrariava ou não as ordens policiais, na marra, na força, a ordem vigente, que protege o burguês. Agora, na teoria, também foi para casa do chapéu. Marx está percebendo isso já no final de sua vida, né? Nos últimos anos, aí, nos últimos 10 anos, sei lá, depois da publicação da segunda edição do Capital. No interior da produção científica a respeito da reprodução social e das relações de produção, então, não se tratava apenas de uma evolução do progresso da racionalidade, mas propriamente da luta em torno da legitimação da sociedade burguesa, contra aqueles que queriam sua transformação, seus adversários. Afinal, a ciência passa a ser uma legitimadora no mundo moderno da verdade, dos projetos e tal, não sei o que lá. Se você jogar fora a ciência, substituir por outra, fazer na marra ou mesmo abandonar critério de verdade, você perde ou tira da ciência esse papel de legitimadora. E aí a gente ficou que nem barata tonta. Afinal, a gente vai se legitimar em quê? Que é a desgraça na qual a gente está vivendo hoje. Nesse sentido, em uma assimilação parcimoniosa de critérios e procedimentais das chamadas ciências puras, positivistas ou naturais, positivismos, né? Então, assimilação parcimoniosa, ou seja, os caras utilizaram o que interessava. A instituição Economics, ciência econômica, acabou por depreciar a economia política como uma produção ideológica, sem cientificidade, justificando o manejo e aperfeiçoamento de operações dentro de um determinado sistema econômico vigente, como campo científico de excelência. Ou seja, é considerada uma boa ciência à medida que for capaz de produzir conteúdo que potencializa a eficiência de operações dentro de determinado sistema. E o próprio sistema ordenado reforça a legitimidade de sua excelência por se reduzir às suas operações e aperfeiçoamento. Ou seja, a ciência ela é boa se ela fortalece os mecanismos de extração de capital e de organização econômica burguesa vigentes, e esses mecanismos garantem, se esforçam, se desempenham de tal maneira que fortaleça essa própria ciência. Então você cria um sistema tautológico no qual a teoria que reproduz como funciona um sistema sem nenhuma crítica legitima ele, e esse sistema em seu funcionamento buscando se reproduzir utiliza dessa estrutura teórica para se legitimar. Então você criou uma armadilha que ela é tautológica, uma ciência econômica burguesa que evita o âmbito da crítica da ciência da economia política e que se fecha sobre si mesmo e que cria uma dinâmica que a teoria reproduz e reforça e legitima a prática, e a estrutura da ordem vigente sem nenhuma crítica utiliza essa parada para fazer valer como, olha, isso é ciência que se desenvolve e que nos legitima. Até um limite, que é o limite que a gente ultrapassou recentemente, que o pessoal da agora já está jogando a ciência para casa do chapéu. Mas o lance é, criou essa armadilha tautológica e se fechou. Aí é difícil de criticar, de fazer furar esse negócio, sacou? Foi uma estratégia malandra, foi um desenvolvimento de ideias complicado. Como explica Franz Rinkelmann, a pretensa boa ciência, abre aspas para o Rinkelmann, se legitima tautologicamente graças ao poder que a sustenta. As ciências sociais, e particularmente a economia, se adaptaram rapidamente a esta ideologia. Simples assim. O poder sustenta elas legitimam o poder. Um casamento perigoso. E os critérios de verdade e o critério de ciência, tchau. Esse processo de redução do trabalho teórico com as questões econômicas, da reprodução social e das relações de produção faz com que se perca a característica interdisciplinar dos problemas econômicos. Economia não é só fazer conta em planilha, nem gráfico, o que não significa que você vai negar os gráficos e as planilhas. Você vai usar, mas elas são instrumento. Planilha é instrumento, gráfico é instrumento, cálculo racional são instrumentos. Cálculo matemático é instrumento. Não é a economia, não é a operação econômica. Pensar e planejar a economia envolve outros elementos que vão utilizar desses instrumentos para diferentes objetos e diferentes fatores, com o objetivo de, e essa construção de objetivo, de projeto e compreensão da totalidade das relações sociais envolve a economia política, e não só o raio do instrumento. Está tomando um instrumento como se fosse a própria disciplina. Estabelece-se um paradigma metodológico sintetizado, por exemplo, por Jevons, quando no final, do século XIX,
propõe as bases desta economics. O Jevons ele explicita muito bem o que seria a base dessa economics, tá? Já no final do século XIX, ou seja, pouquinho depois de Marx, ou junto do finalzinho da vida de Marx, ele diz o seguinte, que Jevons diz, ele é um dos representantes da escola chamada marginalista ou neoclássica, que é exatamente esse esforço de deslocar o âmbito da economia política e forçar um novo âmbito de ciência econômica, adequada e que reproduz as dinâmicas do capitalismo. Nossa ciência deve ser matemática, simplesmente porque lida com quantidades. A qualidade pouco importa. Onde quer que as coisas tratadas possam ser maiores ou menores, as leis e as relações devem ser de natureza matemática. Parabéns, Jevons! Tá de parabéns aí pela genialidade. Até esse momento, a economia política e as soluções de problemas econômicos lançavam mão de operações matemáticas, mas as produções teóricas não se reduziam a estas e às mensurações de quantidades, com alocações ótimas de recurso. Então, tinha já o uso da matemática, mas não se reduzia a isso. Eu vou até ler essa nota de rodapé, tá? Que é a nota 4, que eu vou citar o Jevons. Cito o Jevons, ó. É claro que a economia, para ser uma ciência, deve ser uma ciência matemática. Pro Jevons. Existe muito preconceito contra as tentativas de introduzir os métodos e a linguagem matemática em qualquer ramo das ciências morais. Isso é verdade, o que também seria um problema. Você negar que sim se possa utilizar dados, planilhas, contas, tabelamento, gráficos, para você poder fazer análise de questões que nós chamaríamos de morais, é verdade que tem um preconceito danado e que a gente deveria aprender a utilizar diferentes métodos e manejá-los. Deveríamos. Contudo, isso não implica no que o Jevons fez, que é negar qualquer outro tipo de elemento para a construção de uma ciência econômica. Ou seja, não é simplesmente, vocês não podem abandonar esse instrumento. É tornar esse instrumento o critério para a ciência. Aí é a cagada. Aí errou. Aí errou rude, né? Se já tinha reduzido o objeto da economia para o mercado, você reduzir a economia ao uso de um instrumento é mais burrice ainda. Então, é aí que está o ponto. Muitas pessoas parecem pensar, cito Jevons ainda, que as ciências físicas formam a esfera apropriada ao método matemático e que as ciências morais exigem algum método, não sei o que, né? Algum outro método e não sei o que. Minha teoria da economia, no entanto, é puramente matemática. Ponto. É isso que aconteceu a partir da galera ali com Jevons. E que é o que hoje se reflete naquilo que nós estávamos falando no começo do vídeo. Eram, por outro lado, levados em consideração diversos fatores humanos e de recursos disponíveis, trabalhando com, abre aspas, os diferentes ponderações acerca da importância dos elementos não econômicos, ou seja, os elementos históricos, políticos, culturais, religiosos, filosóficos, ideológicos, etc. E as diferentes combinações destes elementos. Isso é o Nunes citando como era a economia política antes dessa virada. Nas análises e planejamentos em torno da reprodução social e na coordenação das relações de produção. É isso. Porque pensa a reprodução social, pensa planejamento, pensa essas relações e elas não são simples. Não é só tabelar, tem mais coisa. O que não significa que você vai negar o tabelamento, que é aí a burrice do outro lado. É saber operar com a ciência e com a racionalidade, sob determinados critérios. De todo jeito, minha gente. Para a economia, os resultados do processo de redução do campo teórico a determinado procedimento científico são verificáveis no conteúdo fundamental do mainstream econômico. Às vezes, se você já teve contato com esse tipo de debate, de conversa, você já ouviu. O mainstream fala, o mainstream econômico, aquele conteúdo disciplinar, o componente curricular que foi hegemonizado nas universidades. O pessoal fala de marxismo, mas o marxismo, tadinho, ele sofre na universidade, em qualquer curso, tadinho. Ele tá lá sofrendo, tá no canto da sala, triste, que foi abandonado há tanto tempo, cheio de pó e teia de aranha crescendo em torno dele e tal. Tá sofrendo, já tem um capim da altura do joelho dele. Ele tá sofrendo. O mato tá alto, não tá fácil a vida do marxismo. Mas a do mainstream econômico tá vento e popa, tá lindo. O pessoal será tudo econometrista, será tudo pensando que é só o mercado, só captar, como é? Movimentação de capital, só pensar essas porcaria e tal. Não, né? Só alocação ótima de recursos, vai saindo ali fazendo um monte de cacareco. O mainstream, né? Que se hegemonizou, tudo quanto é universidade, tudo quanto é curso. Mantido e reproduzido massivamente nos cursos de economia e que assume os problemas do campo estão baseados, essencialmente, cito Avelãs Nunes, no jogo de oferta e da procura.
É tão triste, né? Tendo como ponto de partida 3 pressupostos fundamentais. A economia é uma ciência da escolha. Nossa, como você vai ouvir isso? Meu Deus do céu, a economia é a ciência da escolha. É a preferência do sujeito. O preço é calculado pela última unidade a ser consumida em uma determinada circunstância, que é o tal do preço marginal. Ai, que ódio. Mas isso é o que o pessoal trata como economia. Trata como economia que é isso. Uma das bases é essa. É a escolha dos sujeitos, as preferências dos consumidores, né? Que tem aí suas idiosincrasias e fazem suas apostas nesse jogo do mercado. O indivíduo é identificado como homo economicus, utilizando aí o termo latino, um ser que procede sempre de acordo com os princípios do cálculo econômico, independente das circunstâncias históricas de sua inserção em qualquer classe social. E aí eu vou dizer uma coisa importante. Aqui o Avelange Nunes poderia ser mais preciso, porque não é só o cálculo econômico, é o cálculo ótimo. Porque é adjetivado o cálculo econômico do ponto de vista que se reduz a operação de coordenação de meios para a obtenção de fim. Só que poderia ser, por exemplo, você utilizar a coordenação de meio para obter um fim, tendo o fim sendo determinado, a finalidade que você vai orientar a sua ação econômica, ser determinada, por exemplo, pela necessidade de garantir as condições de produção e reprodução da vida. Ou seja, quando eu realizar a minha ação, eu tenho que garantir que haja manutenção e relativa sustentabilidade das condições para a próxima ação econômica. Isso poderia ser um critério que interfere na ação do ótimo, né? Do cálculo ótimo. Mas não é isso que o pessoal faz. O cálculo ótimo é simplesmente coordenar o meio para obter o fim. O fim tem que ser o máximo possível e o meio tem que ter o mínimo de custo. E chamam isso de economia. Ainda que no processo você destrua as condições para o próximo ciclo econômico. Que é uma burrice. Então, não é simplesmente só o cálculo econômico. É um cálculo econômico capitalista de coordenação de meio para obtenção de fim e o fim é o lucro. Ponto. E não se discute outro fim. Porque se você falar que o fim não pode ser o lucro, ou se estiver reduzido ao lucro, você corre o risco de destruir as condições de produção da sua vida, ou como diz o Franz Hinkelhammer, de cortar o galho sobre o qual você está sentado, ainda que você seja super eficiente e seja na competição com outro cara que também está cortando o galho, se o fim eleito foi cortar o galho sobre o qual você está sentado, o galho cai e você morre. Mas dentro dos critérios racionais do ótimo, você foi plenamente racional, plenamente econômico. Racionalidade econômica exemplar, que destruiu suas condições de vida, porque destruiu o sujeito, não tem uma próxima ação racional. Burrice. Então, é um cálculo econômico que nega outras finalidades que não seja o lucro, não seja o aumento de produtividade, não seja o ganho ótimo. Então não tem critério para escolher a finalidade. Não tem critério para mediar esse processo. Os preços, e aí é o terceiro elemento próprio dessa economia, são considerados como indicadores da escassez relativa e, portanto, como sinais orientadores das escolhas, aparentemente racionais, mas racionais no texto, né, de cada um dos agentes econômicos. Os preços são indicadores de escassez relativa. E aí seriam, então, as informações, os sinais dados para que os agentes econômicos tomem suas decisões. O preço é uma informação aí, tá? E aí toda a teoria do valor foi embora. Não tem trabalho, teoria valor-trabalho, não existe necessidade, não existe vitalidade econômica, eficiência econômica, não existe... Aliás, existe eficiência econômica, mas não existe eficiência de vitalidade econômica, de aumentar a vitalidade econômica. A eficiência é só aumento de lucro. A eficiência considera o preço como algo quase natural. Não tem uma análise de composição de preço que tenha uma teoria do valor. A teoria do valor é jogada fora. Porque, afinal, a teoria do valor vai ter que considerar o trabalho. Se considerar o trabalho, você vai ter que considerar o ser humaninho como um sujeito que não é apenas uma peça. E que, inclusive, tem que ser valorizado porque ele é início e final do processo produtivo. Trabalho como algo fundamental para a composição do valor. Né? Tudo bem. E fonte de todo valor, como diria Marx. Depreende-se como base da racionalidade dessa ciência econômica, portanto, uma teoria da ação racional que, como nota Franz Hinkelhammer, se reduz a uma teoria da relação meio-fim, na qual subjaz o critério de racionalidade instrumental, como diria Max Weber, por exemplo. Né? Coordenação de meio para obter o fim seria o pensamento racional ótimo, próprio e específico do mercado capitalista. Qualquer outro elemento moral que entrar no processo, eita, essa porcaria aí não, hein? Isso aí é preferência sua. Subjetividade, idiosincrasia. Isso é norma.
seu moralista. Ainda que o critério seja, vamos tentar não matar, não destruir as condições da nossa reprodução da vida? Pois é. Ademais, incluído no circuito tautológico de legitimação de uma boa ciência, o conteúdo produzido pelo mainstream econômico acompanha uma forma social que celebra, cito o Rinkelmann de novo, a racionalidade e celebra a eficiência, ao mesmo tempo que se destroem as bases da vida do planeta, sem que esse fato nos faça refletir seriamente sobre os conceitos de racionalidade e de eficiência correspondentes. Quer dizer, gente, o melhor mundo dos possíveis e a melhor economia que tem é a capitalista. Aí você fala, mas ele tá pegando fogo no planeta, a gente subiu não sei quantos graus aqui, de que daqui a pouco a vida fica insustentável na Terra. Não, mas o mais racional é esse. Mas será que não tem nenhum problema nessa racionalidade em que a gente está destruindo as condições de produção e reprodução da nossa vida? Ou seja, que a nossa economia ela é imbecil, portanto? Não. Isso aí é ideologia. Que ódio. Mas é isso, entendeu? Isso aí é vocês, seus marxistas, comunistas, militantes, tilelê. Nesse sentido, nos marcos da economics, abre aspas, essa competitividade e essa eficiência se transformam nos valores supremos que decidem sobre a validade de todos os outros valores. Ou seja, se você for eficiente e você for competitivo, pronto, tá resolvido o problema da racionalidade. É só soltar na banguela que esses valores, essa estrutura mágica desse mecanismo funciona. O que se chama de racionalidade da ação se resume, portanto, pela competitividade e pela eficiência das ações dos agentes do mercado. Desenvolve-se uma ciência, portanto, que imagina a solução de problemas econômicos reduzida a operações de alocação ótima de recursos, que é isso que aparentemente se aprende hoje em curso de economia. Aí sai o economista para ir trabalhar numa empresa, fala, querido, ele está com um problema aqui na empresa. Aí ele fala, primeira coisa que ele vai fazer, se você é economista, fez um curso de economia, você sabe disso. A primeira coisa que ele vai fazer é, vamos cortar os gastos. Ele nem viu o que está acontecendo, ele não olhou o problema, ele não pensou em como gerar riqueza, ele não pensou em como aumentar a produtividade, ele não pensou em nada. Ele vai falar, vamos cortar gastos. O grande trabalho do economista hoje é cortar gastos. E cortar gasto, obviamente, que a gente sabe, é demitir gente, diminuir salário, depreciar produto, piorar os insumos que você usa, fazer um produto de má qualidade e tudo aquilo que for para cortar gastos, né? Aí diminui os custos da sua produção. A primeira coisa que ele vai fazer, senta um idiota desse como ministro da economia, faz o que o Paulo Guedes faz, por exemplo. Burro, né? Mas tudo bem. Por isso, Avelãs Nunes, lembrei, vamos cortar gastos. Aí o idiota criou uma pasta de privatização e demitiu na hora de cortar os gastos, porque começou cortando gasto, né? Demitiu os funcionários. Ai, meu Deus, quando eu lembro dessa história, ela é muito boa. O cara demitiu os funcionários que seriam os responsáveis técnicos para fazer o próprio processo de avaliação para a privatização. Mas como tem que chegar cortando gasto, saiu demitindo funcionário público, excluindo gente, tirando de pasta, acabando com secretaria. Aí quando olhou, falou, não dá pra seguir o projeto adiante. Por quê? Porque a gente tirou os caras que eram os técnicos habilitados pra fazer isso, que tinham as planilhas, que tinha tudo, que sabiam mexer na máquina. Contrata eles de volta. Aí teve o gasto de trazer os caras de volta pra depois criar o processo de privatização pra tentar tirar os caras de novo. Olha a burrice. Ai, meu Deus, até do ponto... Pro próprio projeto é burrice, né? Mas aí é porque o Paulo Guedes era burro mesmo. Ele podia ter melhorado até o próprio... Eu faria melhor, hein? E eu jamais faria esse tipo de coisa, mas faria melhor. Quero deixar isso claro. Por isso, Avelãs Nunes destaca a clássica definição de Robbins. E aí a Robbins é Lionel Robbins. Ele tem um famoso livro de introdução à economia, que deve ser o manual mais lido do planeta em curso de economia para introdução do Lionel Robbins, em que ele diz o seguinte: Robbins, defina para nós o que é economia. Então, desse jeito burro, a lá Paulo Guedes de ser, economia é a ciência que estuda o comportamento humano, enquanto a relação entre fins e meios escassos suscetíveis a usos alternativos. Isso aqui é o suprassumo daqueles 3 elementos que o Avelãs Nunes tinha indicado. É pensar em indivíduos que têm suas preferências, fazem cálculos racionais para obter aí o seu sucesso
E os usos das coisas que estão disponíveis podem ser variados, então os preços também podem variar, o tanto que eles vão desejar as coisas variam, né? Tal. E a mágica que nós então estudamos na economia é comportamento humano, só que o comportamento humano já está determinado, que é usar os meios para obter o fim de maneira ótima, para obter lucro e aumentar... Ai, que ódio, mas é isso, entendeu? E o Lionel Robbins é exemplar para explicar isso. Aí cito agora o Avelanz Nunes, né? Uma noção que corre o mundo, veiculada por centenas ou milhares de manuais que adotam como verdade indiscutível. E a gente vai interromper o nosso papo aqui, caso esse vídeo renda, eu venho com a segunda parte, tratando da irracionalidade dessa própria redução da economia. Mas vocês viram como esse papo é legal? Pô, não sei se vocês curtem, mas eu gosto muito de discutir epistemologia, discutir ciência, discutir essas paradas para compreender como a gente se tornou cabaço. E recuperar a economia política, recuperar a discussão sobre verdade, critério de ciência, é a gente remuniciar a classe trabalhadora, o proletário, a ter senso crítico diante da realidade, mas não uma crítica abstrata, a crítica da crítica, crítica que critica o criticante enquanto critica aquilo que critica. Não, eu tenho critério para fazer a crítica porque eu tenho um projeto econômico, um projeto social, um projeto de mundo, um projeto de construção de um mundo que busque coordenar meios para atingir o fim. Esse fim tem que ser um fim que garante vitalidade econômica, que garanta as condições de produção e reprodução da vida, que a gente desenvolva forças produtivas para melhorar a vida do trabalhador, para que a gente trabalhe menos, utilize melhor os recursos, possa consumir, possa ter tempo livre. Mas para isso precisa de ciência, precisa de compreender o mundo e saber utilizar esses recursos. Precisa de recuperar esse elemento do critério de verdade de construção de um ponto de partida. Porque senão, meu amigo, senão vira Henri Bugalho. Que Henri Bugalho é o cético do cético que é cético enquanto cético. Que acha que ser filósofo, ser inteligente e ser cético. Não acredita em nada, não pensa em nada, não tem nenhum dogma. Por isso que você tem que ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu tenho para dizer aquilo que é para ser dito. Porque eu sou cético a tudo que é o demais. Não, a gente precisa construir umas coisas eficientes, a gente precisa construir ciência, a gente precisa construir o mundo, intervir no mundo, intervir na realidade. Para isso precisa discutir epistemologia, discutir critério de verdade, saber que existem sim diferentes projetos políticos que sim tem, uns são científicos, outros são puramente ideológicos, uns são só de manutenção da ordem, os outros são de construção e de atuação sobre o mundo, organizado, dando ferramentas para a classe trabalhadora, para poder atuar, incidir, inserir, inferir, transformar a realidade. E é isso. Tá bom? Eu espero que vocês curtam. Eu gosto muito desse papo. Se render bem aqui, a gente volta em breve. De todo modo, curte, comenta, espalha a palavra por aí. Olha a descrição do vídeo. Vê como você pode apoiar o meu trabalho. Se rolar uma merreca aí, dá uma força. Talvez vire membro do canal. E a gente segue trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu!